E aí, seres, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoas? Bora continuar a leitura do Narcóticos Anônimos, que nós paramos na página 112 do capítulo 10, onde mais será revelado. É esse o título. Perdão, às vezes eu movimento muito aqui, acaba que logo nós vamos resolver essa questão também, tá, galera? E vai parar de ficar essa movimentação, nós vamos melhorar a qualidade disso aqui. Então vamos dar continuidade. Seja bem-vindo quem estiver chegando. Curte, compartilhe aí com a galera se você gostar da leitura. E bora lá. Mais será revelado. À medida que a nossa recuperação foi progredindo, nós nos tornamos cada vez mais conscientes de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Nossas necessidades e vontades, nossas qualidades e deficiências nos foram reveladas. Viemos a compreender que não tínhamos poder de modificar o mundo externo, só podíamos modificar a nós mesmos. O programa de Narcóticos Anônimos oferece, através de princípios espirituais, a oportunidade de aliviarmos a dor de viver. Somos afortunados de termos este programa. No passado, pouquíssimas pessoas conheciam e reconheciam que a adicção era uma doença. A recuperação era apenas um sonho. A vida sem drogas, responsáveis e produtivas de milhares de membros, demonstram a eficácia do nosso programa. Hoje, a recuperação é uma realidade para nós. Com o trabalho dos passos, estamos reconstruindo as nossas personalidades fragmentadas. Narcóticos Anônimos é um ambiente saudável para o crescimento. Como irmandade, amamos e estimamos uns aos outros, apoiando juntos a nossa maneira de viver, a nossa nova maneira de viver. À medida que crescemos, compreendemos a humildade como a aceitação de nossas qualidades e dificuldades. O que mais queremos é nos sentir bem conosco. Hoje, temos sentimentos reais: amor, alegria, esperança, tristeza, entusiasmo. Não são os velhos sentimentos provocados por drogas. Às vezes, descobrimos que fomos apanhados por velhas ideias, mesmo já com algum tempo no programa. Mas o básico é sempre importante para a recuperação. Precisamos evitar velhos padrões de pensamentos, tanto as velhas ideias como a tendência para a complacência. Não podemos ficar complacentes, pois a nossa doença nos acompanha 24 horas por dia. Se praticando esses princípios nos sentirmos superiores ou inferiores, nos isolaremos. Estaremos rumando em direção a sérios problemas se nos sentirmos separados dos outros adictos. O afastamento da atmosfera de recuperação e do espírito de prestar serviço aos outros torna o nosso crescimento espiritual mais lento. A complacência nos distancia da boa vontade, do amor e da compaixão. Se não estivermos dispostos a ouvir os outros, estaremos negando a necessidade de melhorar. Aprendemos a ser flexíveis e a admitir quando os outros estão certos e nós errados. À medida que as coisas novas são reveladas, nos sentimos renovados. Precisamos manter a mente aberta e a disposição de fazer aquela coisa a mais, ir a mais uma reunião, ficar no telefone por mais um minuto e ajudar um recém-chegado a manter-se limpo por mais um dia. Esse esforço a mais é vital para a nossa recuperação. Começamos a nos conhecer pela primeira vez. Experimentamos sensações novas. Amar, ser amado, saber que as pessoas se importam conosco, sentir interesse e compaixão pelos outros. Percebemos-nos fazendo coisas que nunca pensamos fazer e gostando de fazê-las. Cometemos erros, aceitamos e aprendemos com eles. Experimentamos o fracasso, aprendemos a ter sucesso. Muitas vezes temos que encarar algum tipo de crise na nossa recuperação, como a morte de um ente querido, dificuldades financeiras ou um divórcio. São realidades da vida que não desaparecem só porque estamos limpos. Alguns de nós, mesmo depois de anos de recuperação, ficam sem emprego, sem casa ou sem dinheiro. Cogitamos a ideia de que não estava valendo a pena ficarmos limpos e os velhos pensamentos estimulam a autopiedade, o ressentimento e a raiva. Não importa quanta dor as tragédias da vida possam nos trazer, uma coisa é certa: não podemos usar, aconteça o que acontecer. Este é um programa de total abstinência. Há situações, no entanto, como graves lesões físicas ou problemas de saúde, que impliquem cirurgias em que uma medicação pode ser válida. Isso não significa uma autorização para usar, mas uma autorização para usar. Para nós,
Não existe uso seguro de drogas. Nossos corpos não reconhecem a diferença entre drogas para a dor receitadas por um médico e as drogas que nos autorreceitamos para ficarmos doidões. Como adictos, nossa capacidade de autoengano estará no auge de uma situação dessas. Muitas vezes, nossas mentes fabricarão um pouco de dor a mais, como desculpa para usarmos. A entrega ao nosso poder superior e ao apoio do nosso padrinho ou madrinha de outros companheiros pode evitar que nos tornemos os nossos piores inimigos. Ficar só neste momento nos daria a nossa doença, não, ficar só nesses momentos, daria à nossa doença a oportunidade de assumir o controle. Partilhar honestamente pode afastar o medo de recair. Doenças graves ou cirurgias podem apresentar um problema em especial para nós. Os médicos devem ter conhecimento específico da nossa dicção. Lembre-se de que somos nós e não nossos médicos os maiores responsáveis por nossa recuperação. E algumas opções específicas, como anestesia local, evitar a nossa droga de escolha, parar com o medicamento enquanto ainda temos dores, passar alguns dias a mais no hospital no caso de termos sintomas de retirada. Qualquer dor que sentirmos passará. Com prece, meditação e partilhando, pensamos menos em nosso desconforto e temos a força para manter as prioridades na ordem correta. É imprescindível manter companheiros de NA por perto o tempo todo, se possível. É impressionante como as nossas mentes voltam às velhas maneiras de pensar. Mas é surpreendente a intensidade de dor que podemos suportar sem medicação. No entanto, neste programa de total abstinência, não precisamos nos sentir culpados por tomar, para uma dor física extrema, uma quantidade mínima de medicação prescrita por um profissional informado. Em recuperação, crescemos através da dor. Muitas vezes descobrimos que uma crise, assim é uma dádiva, uma oportunidade de experimentarmos o crescimento vivendo limpos. Antes da recuperação, éramos incapazes de sequer conceber o pensamento de que problemas poderiam trazer dádivas. Pode ser a dádiva de encontrar forças dentro de nós ou reconquistar o sentimento de autorrespeito que havíamos perdido. Crescimento espiritual, amor e compaixão são potencialidades adormecidas até que as partilhemos como um companheiro adicto. Quando damos amor incondicional na Irmandade, nos tornamos mais amorosos e, partilhando o crescimento espiritual, nós nos tornamos mais espiritualizados. Quando levamos essa mensagem a outro adicto, somos lembrados do nosso começo. Tendo tido a oportunidade de relembrar velhos sentimentos e comportamentos, somos capazes de ver o nosso próprio crescimento pessoal e espiritual. Ao respondermos às perguntas de outra pessoa, o nosso próprio pensamento torna-se mais claro. Os membros mais novos são uma fonte constante de esperança, sempre nos lembrando que o programa funciona. Quando trabalhamos com os recém-chegados, temos a oportunidade de viver os conhecimentos que adquirimos mantendo-nos limpos. Aprendemos a valorizar o respeito dos outros. Agrada-nos que as pessoas possam contar conosco. Pela primeira vez nas nossas vidas, podemos ser solicitados para cargos de responsabilidades em organizações comunitárias fora de NA. Nossas opiniões são procuradas e valorizadas por não adictos em outras áreas distintas de adicção e recuperação. Conseguimos apreciar nossas famílias de uma nova maneira e ser valiosos para eles, não mais um fardo ou um embaraço. Hoje, eles podem se orgulhar de nós. Nossos interesses individuais podem se ampliar e incluir questões sociais ou mesmo políticas. Passatempos e diversões dão-nos um novo prazer. É uma sensação boa. Sabemos que, além de sermos úteis aos outros como adictos em recuperação, também temos valor como seres humanos. O reforço recebido pelo apadrinhamento não tem limites. Passamos anos sulgando os outros, de todas as maneiras concebíveis. É indescritível o sentimento de consciência espiritual que recebemos quando damos algo, por menor que seja, a outra pessoa. Somos os olhos e os ouvidos uns dos outros. Quando fazemos algo de errado, nossos companheiros adictos ajudam, mostrando que não conseguimos enxergar. Às vezes, somos apanhados pelas velhas ideias. Precisamos rever constantemente os nossos sentimentos e pensamentos e, se quisermos prosseguir com o entusiasmo e crescer espiritualmente. Esse entusiasmo ajudará a nossa contínua recuperação. Hoje temos liberdade de escolha. À medida que praticamos o programa,
o melhor que podemos, a autoobsessão é removida. Grande parte da nossa solidão e do nosso medo é substituída pelo amor e pela segurança da irmandade. Ajudar um adicto que sofre é uma das melhores experiências que a vida tem a oferecer. Estamos dispostos a ajudar, passamos por experiências semelhantes e compreendemos que os companheiros adictos como ninguém. Oferecemos esperança, pois sabemos que uma vida melhor é a realidade para nós. E damos amor, porque ele também nos foi dado tão livremente. Novos horizontes se abrem para a medida que aprendemos a amar. O amor pode ser o fluxo de energia vital de uma pessoa para outra. Tornamos-nos partes de outros quando nos importamos, partilhamos e rezamos por eles. Através de empatia, permitimos que outros adictos se tornem parte de nós. Ao fazermos isso, passamos por uma experiência espiritual vital e somos modificados. Na prática, as mudanças ocorrem porque o que é apropriado para uma fase de recuperação pode não ser em outra. Constantemente, abrimos mão do que cumpriu o seu propósito e deixamos que Deus nos guie através da fase atual com aquilo que funciona aqui e agora. Ao confiarmos mais em Deus e ao ganharmos mais respeito próprio, percebemos que não precisamos nos sentir superiores ou inferiores a ninguém. Nosso verdadeiro valor reside em sermos nós mesmos. Nossos egos, antes tão grandes e dominadores, agora ficam em segundo plano, pois estamos em harmonia com um Deus amoroso. Descobrimos que vivemos vidas mais ricas, felizes e plenas quando perdemos a teimosia. Com base em princípios ideais que têm real valor em nossas vidas, nos tornamos capazes de tomar decisões acertadas e com amor. Guiando os nossos pensamentos com ideias espirituais, somos livres para sermos quem queremos ser. O que temíamos podemos agora superar com a nossa dependência de um Deus amoroso. A fé substituiu o medo e nos libertou de nós mesmos. Em recuperação também nos esforçamos por sentir gratidão. Sentimos gratidão pela contínua consciência de Deus. Sempre que nos depararmos com dificuldades que achamos que não conseguimos resolver, pedimos a Deus que faça por nós o que não podemos fazer sozinhos. O despertar espiritual é um processo contínuo. Experimentamos uma visão simples, uma visão mais ampla da realidade à medida que crescemos espiritualmente. A chave para uma melhor consciência é abrirmos nossas mentes a novas experiências físicas e espirituais. À medida que crescemos espiritualmente, vamos nos harmonizando com os nossos sentimentos e os propósitos da vida. Quando amamos a nós mesmos, somos capazes de amar verdadeiramente os outros. Esse despertar espiritual é resultado de viver este programa. Nós nos percebemos tendo a coragem de nos importar e amar. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram seriamente afetadas por nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver foi reduzida ao estado animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentir humanos. Parece exagero, mas muitos de nós estiveram nesse estado. Com o tempo, os nossos sonhos tornaram-se realidade através da recuperação. Isso não quer dizer que nos tornamos necessariamente ricos ou famosos. Contudo, percebendo a vontade do nosso poder superior, em recuperação os sonhos realmente se realizam. Um dos contínuos milagres da recuperação é nos tornarmos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Precisamos pisar com cuidado nas áreas que nos exponham a prestígio, manipulação e experiências de inflar o ego que podem ser difíceis para nós. Descobrimos a maneira de continuarmos a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade e colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. NA pode sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem NA. Narcóticos Anônimos promete somente libertação da adicção ativa, a solução que nos escapou por tanto tempo. Seremos libertados das prisões que nós mesmos construímos. Vivendo só por hoje, não temos como saber o que nos vai acontecer. Frequentemente, nos surpreendemos com as coisas que dão certo para nós. Estamos nos recuperando aqui agora e o futuro é uma jornada emocionante. Se tivéssemos feito uma lista de expectativas quando chegamos ao programa, teríamos nos enganado. Problemas de vida desesperadores tiveram um desfecho agradável. A nossa doença foi detida e agora tudo é possível. Cada vez mais as nossas mentes vão se abrindo a novas ideias em todas as áreas de nossas vidas. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando abrimos
nos abrimos para essa dádiva. Para podermos receber, temos que estar dispostos a dar. Em recuperação, nossas noções de diversões se modificam. Tornamos-nos livres, agora para apreciar as coisas simples da vida, como o companheirismo e a harmonia com a natureza. Agora, somos livres para desenvolver uma nova compreensão da vida. Quando olhamos para trás, somos gratos por nossa nova vida, muito diferente dos acontecimentos que nos trouxeram aqui. Quando usávamos, pensávamos que nos divertíamos e quem não usava era privado disso. A espiritualidade nos permite viver a vida em sua plenitude, sentindo gratidão por sermos quem somos e pelo que fizemos na vida. Desde o começo da nossa recuperação, descobrimos que a alegria não vem de coisas materiais e sim de dentro de nós. Descobrimos que quando perdemos a autoobsessão, somos capazes de compreender o que significa ser feliz, alegre e livre. Uma alegria indescritível vem de partilhar do fundo do coração. Não precisamos mais mentir para ganhar aceitação. Narcóticos Anônimos oferece a adictos um programa de recuperação, que é mais do que apenas uma vida sem drogas. Essa maneira de viver não é só melhor que o inferno que vivíamos, é melhor do que qualquer vida que temos conhecido. Encontramos uma saída e vemos que funciona para outros. A cada dia mais será revelado. Nossos membros partilham. Minha gratidão fala quando eu me importo e quando compartilho com os outros o caminho de NA. Introdução a nossos membros partilham. Introdução a nossos membros partilham. Em nossas reuniões, em nossas vidas e em nossa literatura, procuramos ajudar uns aos outros através da partilha de nossa experiência e das ferramentas que utilizamos para viver limpos e nos recuperarmos. O texto básico é uma expressão de desespero, uma expressão desse desejo de levar a nossa mensagem. Descrevendo o programa, os 10 primeiros capítulos contêm a nossa sabedoria coletiva e agora nos voltamos às nossas experiências individuais em viver o programa. As vidas dos nossos membros dependem do nosso programa. Ele se torna vivo através das vozes dos nossos membros. Nossa primeira tradição nos ensina a deixar nossas diferenças de lado para o nosso bem-estar comum. O conceito de unidade descrito nessa tradição não é a mesma coisa que uniformidade. Ao longo do tempo, descobrimos que aquelas diferenças eram exatamente o que nos enriquecia. Nas particularidades de nossas histórias, a verdade de nossa mensagem aparece. Vemos quando realmente nos parecemos uns com os outros. Isso pode parecer uma contradição, NA. Nosso desenvolvimento como indivíduos e como irmandade diz respeito a fomentar nossos laços comuns e a nossa identidade comum. Ao mesmo tempo, cultivamos e tratamos com carinho as coisas que fazem cada um de nós ser quem é. Precisamos desses dois pontos de vista para nos mantermos fortes e crescer. Desde que o texto básico foi publicado pela primeira vez, crescemos e mudamos como irmandade. A nossa participação como membros se expandiu e nossa experiência se tornou mais profunda. Hoje somos realmente mundiais e cada uma de nossas comunidades locais de NA também contém mundos. Juntos, tomamos a decisão de revisar esta parte do livro para abraçar e refletir essas mudanças. Nas páginas que seguem, nossos membros partilham sua experiência em como ficar limpos e manterem-se limpos e viverem limpos. A experiência aqui partilhada é tão diversa quanto é a variedade dos membros que somos. Nossos membros escrevem sobre voltar à escola, perder pessoas que amam, lidar com problemas de saúde, fazer reparações, resolver sua sexualidade, educar filhos e servir à irmandade que amamos, bem como incontestáveis outros sucessos e desafios. Você poderá ler sobre escolhas que são contrárias às suas crenças ou aos costumes de sua comunidade de NA. Os caminhos individuais que os nossos membros escolhem trilhar não refletem necessariamente os pontos de vista de NA como um todo, mas é importante lembrar que todas essas são experiências pessoais. Seria impossível refletir completamente a diversidade de todos os membros, ou daquilo pelo que passamos, ou em uma só coletânea, mas certamente temos aqui agrupado um pouco da nossa riqueza. Cada peça individual é muito brevemente resumida no início e no índice do livro. Se você está procurando algo específico, como alguém que teve que lidar com uma doença ou alguém que ficou limpo ainda jovem, você poderá encontrá-lo com mais rapidez. Organizamos a coletânea em 4 sessões, das quais cada um começa com uma coleção de breves reflexões dos nossos membros. A primeira sessão, no começo, existem 6 histórias de edições anteriores do texto básico. As peças foram escolhidas em parte devido ao seu significado histórico e não foram alteradas para essa edição.
Essas vozes de alguns dos nossos primeiros membros são uma janela aberta sobre os nossos primeiros tempos. Após a sessão no começo, o texto é dividido em 3 outras sessões. Na sessão Chegando à Minha Casa, os membros partilham sobre encontrar NA ou, em alguns casos, iniciar NA em sua parte do mundo. Nessas leituras, nos mostram que qualquer um pode encontrar um lar em NA, independente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Na sessão, independente de membros falam sobre a sua jornada para encontrar aceitação em NA e para fazer de NA um lugar onde todos nós podemos nos sentir seguros e bem-vindos. A sessão final, A Vida Como Ela É, enfoca a prática dos princípios face a tudo que a vida oferece. Totalmente despertos e vivos, contíamos a alegria da tragédia e os simples prazeres da vida no dia a dia. Você pode não se identificar com tudo que ler aqui, do mesmo modo que pode não se identificar com todos os que partilham uma reunião de NA, mas esperamos que, pelo menos, alguma destas vozes toquem e o inspirem. Em NA, aprendemos que, como adictos, não somos únicos, mas como pessoas, somos indivíduos e a nossa experiência importa. Coletivamente, somos muito mais do que a soma das partes. Cada um de nós, independente de nosso tempo limpo ou de onde vivemos, tem algo a contribuir ao partilhar aberto e honestamente algo a ganhar ao ouvir com o coração aberto. No começo, este apanhado de história dos primeiros membros nos oferece um vislumbre de NA no final dos anos de 1970 e 80. Foram escolhidas, em parte, por seu significado histórico e, sendo assim, não foram editadas. Com o tempo, aprimoramos a nossa linguagem e identificação. Essas histórias, entretanto, foram reproduzidas exatamente como foram publicadas na 5ª edição do Texto Básico de 1988. As curtas passagens que iniciam esta sessão extraídas de histórias encontradas através de edições anteriores do Texto Básico. Tá, eu estava aqui só conferindo para ver se havia algum nome, né? E porque eu não leria. Vamos lá. As curtas passagens que iniciam essa sessão foram extraídas de histórias encontradas em edições anteriores do Texto Básico. Edições sugeriram que eu começasse um grupo de NA em minha vizinhança. Eu fiquei com muito medo e pensei que não tivesse suficiente tempo limpo para isso. Os meus amigos me disseram que eu poderia continuar vivendo as misérias da adicção pelo tempo que eu quisesse. Com a ajuda de Deus e outros adictos, aquele grupo começou a continuar e continua a prosperar. Quero manter o que me foi dado, então eu compartilho ativamente através do serviço amoroso, a NA, não importa onde, sempre do modo que me foi solicitado. Hoje, o espírito dessa irmandade está em mim. Conheci o amor incondicional. Vamos à primeira leitura. Eu tinha 1,65 de altura e pesava 128 quilos. Comia compulsivamente para tentar lidar com os meus sentimentos e emoções e para me sentir melhor. Na realidade, foi assim que inicialmente cheguei ao uso de drogas pesadas. Queria tão desesperadamente perder peso que me dispus a usar heroína. Pensei que seria suficientemente esperto para não me tornar dependente, que eu poderia usar apenas para perder o meu apetite, me sentir bem e virar o jogo. Rodei por todo o país e acabei sempre em penitenciárias e cadeias. Isso foi o começo do fim. Eu me tornei não apenas um glutão compulsivo, que continuava gordo, mas também me tornei um adicto às drogas que estava usando. Quando cheguei a esse programa, encontrei algo que jamais havia experimentado antes: a aceitação de quem e o que eu era. Fui convidada a continuar voltando a uma irmandade que me disse que não havia taxas e nem matrículas e que eu já havia pago o preço de ser membro com a minha vida pregressa. E que, se continuasse a voltar, eu encontraria liberdade total e um novo modo de vida. Não há dúvida sobre isso. Devo a minha vida à Irmandade de Narcóticos Anônimos e a Deus. Outra leitura. Muita coisa havia ocorrido realmente bem. Eu tinha um diploma, um carro novinho em folha, uma carteira de motorista e um bom relacionamento com os meus pais. Minha namorada estava consultando um terapeuta que disse a ela que deveríamos nos envolver em alguma coisa juntos, quando algo como começar um grupo de NA em nossa área. A reunião mais próxima ficava a 1 hora de distância e mesmo assim haviam apenas 2 reuniões por mês. Após termos iniciado o grupo, ela voltou a se drogar e saiu de casa.
Ela e meu melhor amigo, que também estava se drogando há algum tempo, começaram a ser juntos. Isso realmente me estraçalhou por dentro. Eu tinha um cachorro para quem eu chorava as minhas mágoas todas as noites e que não conseguiu suportar mais e fugiu. Uma vez iniciado esse grupo de NA, continuei a frequentar e a reunião cresceu. Lá estava eu, já há 2 anos limpo, chorando na reunião, sentindo muita pena de mim, deprimido, e os recém-chegados que estavam com apenas 30 dias tentando me dizer que tudo ficaria melhor e eu devia ser agradecido por tudo que tinha e que continuasse voltando. As pessoas novatas da Irmandade vinham à minha casa para trabalhar o 12º passo. Elas me mantiveram voltando. Disseram que me amavam. Fiquei deprimido assim por mais ou menos 2 meses e durante esse tempo, mais 2 grupos foram criados. Eu estava frequentando 3 reuniões por semana e comecei a trabalhar os passos. Estava me envolvendo em nosso serviço diário e comecei a ficar agradecido por tudo que tinha. Eu estava muito agradecido por estar vivo e acreditei que aquilo era devido à Irmandade de NA. Outra história. Eu me lembro de ter me sentido como se não fizesse parte de NA, porque a maconha era realmente o meu problema, embora já tivesse usado outras drogas. Tinha lido o livreto branco intitulado Narcóticos Anônimos. Nele estava escrito que um adicto era alguém que vivia para usar e usava para viver, e que nossas vidas e pensamentos eram centrados em obter e usar drogas. Aquilo me soou como eu mesmo. Depois dizia que os membros de NA não se importavam com qual era a droga que eu usava e que o único requisito para fazer parte da Irmandade era o desejo honesto de parar de usar. Então pensei, bem, talvez eles me deixem ficar. Comecei a frequentar reuniões todos os dias, ou pelo menos a conversar com outro adicto. Os membros me disseram que precisavam de mim. Comecei a me sentir parte. Frequentei regularmente as reuniões e tentei dar apoio aos novos grupos. Aprendi a respeito dos passos e tentei trabalhá-los. Não usei, fiz inventários, fiz reparações e orei. Aquela era uma das coisas pelas quais hoje eu sou grato. A liberdade de ter um Deus como eu mesmo. Como eu mesmo o compreendo. Um dia, me dei conta de que estava sendo libertado de minha adicção. A obsessão e a compulsão não eram mais forças dominadoras em minha vida. Haviam sido substituídas pelo crescimento espiritual. Outra leitura. Outra história, né? Um ano antes de entrar para Narcóticos Anônimos, eu me encontrava perdidamente adicto a xarope para tosse, bebendo de 5 a 6 frascos de 120 ml por dia. Precisava de ajuda, então fui ao médico. Ele me prescreveu dexedrina e costumava me dar uma injeção que fez que eu me sentisse muito bem. Passei a procurá-lo praticamente todos os dias. Isso continuou por aproximadamente 8 meses, e eu estava muito feliz com a minha nova adicção legalizada. Estava também obtendo codeína de outro médico. Tornei-me intensamente assustado e comecei a beber. Isso aconteceu durante o dia inteiro, ao longo de um mês, e eu acabei em uma instituição mental. Após ter sido liberado do hospital, pensei estar livre dos narcóticos e que agora poderia beber socialmente. Logo cheguei à conclusão de que realmente não podia. Foi então que procurei a ajuda de NA. Ali, aprendi que meu problema não estava nas drogas, estava usando, mas na personalidade que distorcia o que eu havia desenvolvido ao longo dos anos de uso e mesmo antes disso. Em NA, fui capaz de ajudar a mim mesmo com a ajuda de outros membros da Irmandade. Percebo que eu estou fazendo progresso ao encarar a realidade e que estou crescendo um dia de cada vez. Agora encontro novos interesses que têm algum significado e me dou conta que isso era uma das coisas em que eu estava procurando nas drogas. Outra história. Eu tinha um emprego e estava me dedicando a ele, mas a minha vida não estava funcionando. Eu ainda era dependente de drogas. Isso foi o começo do fim e o início da minha recuperação. Eu estava em estado insolúvel e de desespero. Eu só queria deitar e morrer. Procurei um programa de tratamento com metadona, mas não encontrei nenhum disponível. No dia seguinte, meu chefe me perguntou o que estava errado comigo. Antes que percebesse, eu estava contando a verdade a ele. Disse que era um adicto a drogas, então ele me perguntou se eu queria ajuda e eu disse sim. Esse foi o primeiro despertar espiritual entre os diversos que eu tive. Fui hospitalizado em Louisiana e lá foi para uma casa de passagem. Foi lá que encontrei Narcóticos Anônimos. NA foi a tribo que eu nunca havia tido. Encontrei em NA esse mesmo tipo de pessoas que tinha encontrado nas ruas. Vi algo diferente neles. Eles possuíam a paz que eu desejava. Outra história. Hoje, posso olhar no espelho e rir de mim mesmo. Não diria que tenho uma boa autoimagem hoje, mas tenho uma autoimagem hoje. Mas com certeza é melhor do que
a que costumava ser. Quando eu estava usando, eu me tornei mestre na arte de lutar ou fugir. Podia tanto fugir de uma situação quanto brigar com ela, mas nunca encará-la. A maioria do tempo era de mim mesmo que eu fugia. As palavras serenidade e rendição eram alheias ao meu vocabulário. Eu estou aprendendo que normalmente posso ter tanta seriedade dependendo de quanto eu estiver me rendido. Pela metade de minha vida, eu estive me desviando freneticamente de um mar de caos de destruição. O programa de Narcóticos Anônimos me mostrou a serenidade e a direção. Eu estou crescendo para me conscientizar de que minha experiência pode beneficiar aqueles que ainda sofrem. A liberdade que sempre busquei, encontrei nos passos do programa. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui e vamos ficar com o próximo título, que é Encontrei a única reunião de NA do mundo. No próximo vídeo. Um beijo!